Fala aí, galera, beleza? Então, a gente vai seguir aqui com as nossas resoluções, né? A gente tinha parado na questão 5 para o vídeo não ficar muito longo, tá bom? Vamos seguir. Vamos lá para a resolução da questão 6. Só mudar esse trem de lado para não ficar na frente ali da lista. Questão 6. Na questão 6, a gente tem ali a informação de que a figura mostra um paralelogramo sombreado formado pela superposição de dois retângulos. Então, eles estão dizendo para a gente que essas duas figuras, essa figura aqui, né, e essa outra figura aqui, uma mais larguinha, a outra mais estreita, essas duas figuras são retângulos e apresenta uma dimensão de cada retângulo. Então, além de falar para a gente que as duas figuras são retângulos, estão dizendo também que a gente tem aí na figura, né, a medida de uma dimensão de cada um desses retângulos. A gente percebe que esse retângulo aqui, com uma largura menor, né, a gente tem essa dimensão dele aqui, que é 3. A outra dimensão, que é essa daqui, ó, a gente não sabe quanto que é. E do outro retângulo, que é um pouquinho mais largo, ele tem 6 de largura, só o dobro da largura do primeiro, né? A gente tem essa dimensão e não tem a outra, tá? Se um dos lados do paralelogramo mede 3,5, que paralelogramo que ele está falando? Certamente esse que está sombreado aqui, né? Que aliás é o único da figura, né? A gente tem esse paralelogramo sombreado e tem dois retângulos. Desculpa a redundância aí. Então, se um dos lados do paralelogramo mede 3,5, a sua área é... Gente, o lado que foi dado para a gente aqui do paralelogramo, né, esse paralelogramo, o lado que mede 3,5 pode ser esse aqui, né, ou pode ser esse aqui. Não tem nenhum impedimento. Mas a gente tem que utilizar a lógica para chegar a uma conclusão, né? A altura desse retângulo aqui, ó, é 6. Se a altura, que é a menor distância entre as duas bases, mede 6, esse segmento aqui, ó, que está unindo os dois lados do retângulo também, né, mais inclinado, certamente vai ser maior do que 6. Né? Dá para a gente formar, chegando esse segmento aqui mais para a nossa direita, né, pegando a paralela, passando por aqui, ó, dá para formar um triângulo retângulo em que um dos catetos vai ser 6 e a hipotenusa vai ser essa medida aqui, né, do nosso paralelogramo, tá bom? Que certamente vai ser maior do que 6. Isso quer dizer que o lado que mede 3,5 do paralelogramo só pode ser esse aqui, tá? Tanto faz pegar lá em cima ou aqui embaixo, se é um paralelogramo, os lados opostos, além de paralelos, eles também são iguais. Então, esse lado mede 3,5. E aí a gente deve lembrar que para calcular a área de um paralelogramo, a gente tem que fazer só a base vezes a altura. Tomar um lado qualquer como base, ver a distância desse lado para o lado oposto, que vai ser o que a gente vai chamar de altura, e aí faz base vezes altura. Tá bom? É por isso que no caso do cálculo da área do paralelogramo, a resolução dessa questão é tão pequenininha, né? A base é 3,5, a altura relativa a essa base é a distância entre as bases, a gente tem a medida, está aqui, ó, é 6. Se essa altura do retângulo mede 6, então aqui no paralelogramo a distância entre esses lados que são paralelos e que a gente tomou como base também vai ser 6. Tá? Então 3,5 vezes 6 vai dar 21 centímetros quadrados. Por isso que a resposta correta é letra C, 21. E por falar em 21, nada a ver. Questão 7. A gente tem aí o volume, quer saber o volume de um tronco, uma questão da ESA, quer saber o volume de um tronco de pirâmide de 4 decímetros de altura e cujas áreas das bases são iguais a 36, base menor, e 144 decímetros quadrados, a base maior. Eu lancei aqui
para a gente lembrar que o volume de um tronco de pirâmide a gente calcula fazendo altura sobre 3, que multiplica a área da base maior, mais raiz quadrada da área da base maior, vezes a área da base menor, mais a área da base menor. É só entrar com os valores, tá, gente? Então a altura está aqui, ó, é 4 decímetros, então a gente colocou 4 sobre 3, vezes base maior 144, mais raiz quadrada de base maior 144 vezes base menor 36, mais base menor que é 36. Tá bom? 144 somado com 36 está aqui, ó, 180. Raiz quadrada de 144 vezes 36, eu não sou bobo nem nada de multiplicar 144 por 36, que vai dar um número bem grande, né? Aproveitando que é produto, que está aqui, ó, entre 144 e 36, raiz quadrada do produto é igual ao produto das raízes, né? É só fazer a raiz de 144, que vai dar 12, vezes a raiz de 36, que vai dar 6. 12 vezes 6 vai dar 72. Por isso que 180 mais 72 está aqui, ó, 252. Então o volume do tronco de pirâmide vai ser 4/3 de 252. Eu cortei o 3 com 252, tá? Vai ficar 1 embaixo e 84 em cima, por isso que o volume ficou 4 vezes 84, que vai dar 336 decímetros cúbicos. A resposta correta está aqui, ó, letra E, tá? 336 decímetros cúbicos. Vamos para a próxima. Vou botar isso do lado de cá. Que aí a gente não precisa ficar fazendo grandes esforços aqui para ver o que nos interessa. Bom, a gente tem aqui questão... A gente está na questão 8, né? Fizemos a 6 e a 7. A gente vai ver a questão 8. Questão 8, a gente tem aqui... Eu mesmo vou começar a ler, eu mesmo aumento. Eita lasqueira. Tá aqui, ó. Em uma pirâmide reta, de base quadrada, de 4 metros de altura, uma aresta da base mede 6. A gente quer saber quanto que vale a área total dessa pirâmide. Gente, se a pirâmide é quadrada, né, é uma pirâmide reta de base quadrada, na verdade ela é uma pirâmide regular, tá? Para calcular a área total dela, a gente tem que ter condições de calcular a área da base. Pô, beleza, a área da base a gente pode calcular, né? Porque a aresta da base, ela mede 6. Então a área da base dela vai ser 36 metros quadrados. Mas para calcular a área total, a gente tem que ter condições de calcular a área lateral também, tá? Se você traçar a altura dessa pirâmide, que é esse segmento aqui, como ela é uma pirâmide regular, né? A altura vai bater bem no centro do polígono da base, que é um polígono que é um quadrado. Esse segmento aqui, ó, que vai do centro do quadrado até o ponto médio da aresta da base, esse segmento aqui a gente chama de apótema da base, tá? É igual ao apótema do quadrado. E esse segmento que vai desse mesmo ponto médio da aresta da base até o vértice da pirâmide, a gente chamou aqui de G, é o apótema da pirâmide. A altura da pirâmide, apótema da base e apótema da pirâmide formam um triângulo retângulo, em que a hipotenusa é o apótema da pirâmide, que a gente chama de G, né? Então, por isso que a gente está dizendo aqui que G ao quadrado é igual a H ao quadrado mais M ao quadrado. Eu estou calculando esse segmento aqui, ó, G, que é o apótema da pirâmide, porque a gente vai precisar dele para calcular a área lateral. A gente fez então que G ao quadrado é igual a 4 ao quadrado mais 3 ao quadrado. Esse triângulo aqui é conhecidíssimo, né? 4 ao quadrado dá 16, 3 ao quadrado vai dar 9, e 16 com 9 vai dar 25. Raiz quadrada de 25 é igual a 5. Só fiz a conta mesmo para... Tá? Eu tenho certeza que uma parte de vocês já conhece esse triângulo aí, o triângulo 3, 4, 5. Então a gente calculou o apótema da pirâmide, que vai ser utilizado para cálculo da área lateral, porque se você tomar essa aresta aqui, ó, que é base do triângulo, né, como base para cálculo da área,
E o apótema da pirâmide, na verdade, é a altura desse triângulo isósceles que está na face lateral, né? Vai utilizar então a base, que é 6, e a altura relativa a essa base, que é 5, a gente acabou de calcular, para fazer o cálculo da área do triângulo. Então, a área total vai ser a área da base, que é 6 ao quadrado, mais a área lateral, que vai ser 4 vezes 4 triângulos isósceles, né? Em que a base é 6 e a altura é igual a 5, dividido por 2. Né? Lembrando que a área de triângulo a gente calcula fazendo base vezes altura sobre 2. Ali vai ficar, então, 6 ao quadrado dá 36, está aqui. 4 dá para cortar com 2, né? Vai ficar 2 vezes 6 vezes 5, que é 30. Então, 2 vezes 6 vezes 5, que é 30, vai dar 60. 36 com 60 vai dar 96 metros quadrados. Questão 8, a opção correta é a letra E. Tá bom? Vamos então para questão 9, que é uma questão em que a gente tem a altura de um prisma. A altura de um prisma hexagonal regular é de 5 metros. A gente sabe também que a sua área lateral é o dobro da área da base. Essa figura é um prisma, tá? E a gente quer saber o volume desse prisma. Gente, a gente relacionou aqui a área lateral igual a 2 vezes a área da base. Lembrando que, se é um prisma hexagonal regular, a área lateral vai ser 6 vezes o retângulo da lateral. Ele tem base que a gente desconhece, estou chamando de B, e altura igual a 5, que é igual à altura do prisma. Tá bom? Com relação à área da base, essa área lateral, né, que é 6 vezes B vezes 5, é igual a 2 vezes a área da base. A área da base é igual à área de um hexágono regular. A área de um hexágono regular é 3L2 raiz de 3 sobre 2. Se a gente está chamando o lado do hexágono de B, então vai ficar 3B2 raiz de 3 sobre 2. Tá? Esse 2 está aqui porque disseram para a gente, ó, aqui em cima, olha aqui em cima, a área lateral é 2 vezes a área da base. Tá? Então, estou escrevendo aqui, ó, a área lateral, 6 vezes B vezes 5, é igual a 2 vezes a área da base, que é 3B2 raiz de 3 sobre 2. Equacionando isso aqui, a gente vai ter do lado esquerdo 30B, né? 6 vezes B vezes 5 é 30B. Isso é igual, cortando 2 com 2, vai ficar 3B2 raiz de 3. Levando em consideração que o B é um número diferente de zero, né? Levando em consideração que o B é um número diferente de zero, eu dividi a sentença toda por B. Aí o B do lado esquerdo vai sumir, vai ficar só 30. E o B do lado direito vai ficar 3B raiz de 3, porque eu estou dividindo a sentença toda por B. Passei então, ficou só o B do lado direito, passei 3 raiz de 3 para baixo do 30, por isso que a gente chegou à conclusão de que o B é igual a 30 sobre 3 raiz de 3. Dá para a gente cortar 3 com 30, vai ficar 10 sobre raiz de 3. Como eu vou precisar elevar isso ao quadrado, isso aqui é o areste da base, né? Eu vou precisar elevar isso ao quadrado para efeito de cálculo do volume, eu nem racionalizei, deixei 10 sobre raiz de 3 mesmo, tá? Porque o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Vai ficar 3 vezes L ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. Isso é a área de um hexágono. Falando de novo, tá? A gente acabou de descobrir que a aresta da base é 10 sobre raiz de 3. Então ficou 3 vezes 10 sobre raiz de 3 elevado ao quadrado vezes raiz de 3 sobre 2. Isso é a área da base, vezes a altura, que é igual a 5. Daí para frente é fazer conta, né? Raiz de 3 elevado ao quadrado vai dar 3. Eu cortei com esse 3 aqui, ó, que está na frente. 10 elevado ao quadrado vai dar 100. Então, o nosso problema, o nosso volume ficou 100 vezes raiz de 3 sobre 2 vezes 5. Tá? Dá para cortar aí o 100 com 2, vai ficar 50 vezes 5, dá 250. Raiz de 3 metros cúbicos. A nossa solução está aqui, ó, letra C. Beleza? E a última questão dessa nossa lista diz para gente que a palavra icosaedro, de origem grega, significa 20 faces. Sabendo que o icosaedro regular é formado por 20 triângulos regulares, na verdade essa informação não precisava ser dada para um aluno que vai fazer prova para a EA, que vai fazer prova para a ESA, né? Todos vocês sabem que o icosaedro, independente dele ser regular ou não, ele tem 20, é formado por 20 triângulos.
A única diferença é que se ele é um icosaedro regular, esses 20 triângulos vão ser regulares. Tá legal? A gente quer saber o número de vértices desse poliedro. Para isso, a gente calculou primeiro a quantidade de arestas. A quantidade de arestas você pode calcular fazendo o somatório dos lados, quantidade dos lados que o poliedro tem dividido por 2. Se você tem 20 triângulos, então a quantidade de lados é 20 vezes 3, vai dar 60. A gente divide por 2 porque você precisa de 2 lados, né, de triângulo para formar uma aresta. Então a quantidade de arestas vai ser 20 vezes 3 sobre 2. Isso é a mesma coisa que 10 vezes 3, que vai dar 30. Então, o icosaedro, ele tem 30 arestas. Esse icosaedro aí é regular, né? Não vai fazer diferença nisso, mas ele tem 30 arestas, tá bom? Para calcular a quantidade de vértices, a gente vai utilizar a relação de Euler, que diz para a gente que o número de vértices mais o número de faces é igual ao número de arestas mais 2. Número de faces, já que o icosaedro está aqui, ó, é 20. Número de arestas, a gente acabou de calcular, é 30. V mais 20 é igual a 30 mais 2, que é 32, né? Menos 20 vai dar 12. São 12 vértices que tem o icosaedro. E, portanto, a resposta correta está na letra A. Beleza, gente? Com isso, a gente fecha, então, essa listinha de revisão. Essa mandinga que está aqui no final da lista, para lembrar a minha época de CFS, né? Eu sempre colocava isso em todas as minhas apostilas já do curso, né? Do curso já como aluno do Exército. Colocava lá 3 divisazinhas, os vetores, né? Que para quem não sabe é o símbolo das comunicações, e o paraquedinha, que era um curso que eu tinha vontade de fazer, que era o básico paraquedista, né? Infelizmente, no final do meu CFS não abriu a área de estágio. Mas, enfim, coloquei essa mandingazinha aí para ficar aí de carinho para vocês. Beleza, gente? Bom, então a gente está parando por aqui. Estamos encerrando aí a nossa resolução da lista de revisão. Vou pedir a vocês que continuem encaminhando pelo Classroom, né, os comentários de vocês, né, sobre assuntos que vocês querem ver, resoluções, alguma coisa que vocês querem de reforçar, resolução de exercício da apostila, qualquer coisa, tá bom? Para a gente poder ir balizando o nosso caminho aí e atendendo vocês. A gente pode atender pelo Classroom, postando lista de revisão, né? Pelo atendimento presencial, que a gente tem feito às sextas-feiras, enfim, você escolhe aí, tá bom? Se vai ser de perto ou se vai ser de longe. O negócio é ajudar vocês. Tamo junto? Até a próxima, então. Forte abraço, gente. Estudar, hein?